Embora os insetos tenham sido os primeiros animais a voar, eles não seriam os últimos. Para voar, além de ser preciso decolar, uma vez no ar, o animal tem de ser capaz de absorver grandes quantidades de energia e oxigênio para poder se deslocar pelo céu. Considerando as exigências físicas para isso, não é à toa que o animal voador mais pesado da atualidade, o abetarda grande, pesa apenas 20 quilos. Se você observar pássaros de diferentes tamanhos, especialmente na hora de tentar decolar do solo, a primeira coisa que percebemos é que os pássaros grandes têm dificuldade para sair do chão. Mas um dos primeiros animais a voar infringiria todas as regras evolutivas em relação ao tamanho. O primeiro grupo de vertebrados voadores produziria o maior animal voador de todos os tempos. Um pterossauro de 200 quilos, chamado Quetzalcoatlus. Este é o Quetzalcoatlus, o maior animal voador de todos os tempos, com uma envergadura de cerca de 10,5 metros. E esse animal sobrevoava o oeste da América do Norte. Com as asas totalmente abertas, sua envergadura equivalia a 3 carros estacionados, um diante do outro. Imagine essa coisa vindo para cima de você. O pterossauro tinha a cabeça grande e pontuda, do tamanho de um humano, e quando de pé, no solo, era mais alto do que uma girafa. 4 vezes o tamanho de qualquer animal voador atual, ele era uma anomalia da evolução. Mas quais pressões ecológicas levaram esses animais enormes para o céu? E como isso foi fisicamente possível? Pesando centenas de quilos, parece improvável que, apesar de suas asas enormes, ele pudesse ter gerado força suficiente para fazê-lo decolar. Os pterossauros viveram há 220 milhões de anos e foram os primeiros vertebrados a desenvolverem a capacidade de bater as asas. Seu nome vem do grego pterossauro, que significa lagarto alado. Diferentemente dos pássaros, esses primeiros vertebrados voadores não tinham penas, mas sim uma pele esticada entre seus dedos mínimos até suas costas, formando uma asa. O primeiro grupo de vertebrados a voar, a desenvolver esse traço, foram os pterossauros. Eles são parentes próximos dos dinossauros, mas eles mesmos não são dinossauros. O mundo do pterossauro era muito diferente daquele de hoje. Os dinossauros eram mais altos do que as copas das árvores e, mais abaixo, milhões de insetos voavam em volta de seus pés, juntamente com centenas de espécies de répteis, todos competindo por recursos e alimento. A habilidade de voar abriu numerosas possibilidades ecológicas para os pterossauros. Uma das primeiras, provavelmente, foi a habilidade de pegar insetos voadores no ar. Então, como eles podiam voar, perseguiam insetos voadores, os agarravam e comiam. Os pterossauros também exploravam os oceanos e lagos como fonte de alimento. Eles voavam por sobre a água, dando rasantes para pegar peixes. E estar no ar também dava a eles a vantagem para encontrar animais mortos e comê-los. Novas fontes de alimento explicam o desejo de querer alçar voo. Mas como esses gigantes de 200 quilos chegavam lá em cima? Como um animal desse tamanho decolava e permanecia no ar tem sido um mistério desde a sua descoberta. Michael Habib trabalha como biólogo evolutivo na Universidade Johns Hopkins. Ele acredita ter solucionado o mistério sobre como esses répteis monstruosos alçaram voo. No final dos anos 20, um grupo de paleontólogos descobriu um esqueleto de pterossauro em uma escavação no Oregon. Como parte dele, havia um osso da asa, aparentemente comum. E o osso foi considerado insignificante e ficou relegado a uma gaveta no museu por mais de 80 anos. Mas Michael acredita que este simples osso da asa pode conter a resposta para o segredo dessas criaturas enormes terem alçado voo. O osso em questão que foi encontrado é a parte mais importante da asa para se entender como o pterossauro voava. É a parte que praticamente liga a própria asa ao corpo, é onde a maioria dos músculos de voo se prende. Quando falei com os curadores do museu sobre sua coleção de pterossauros, ele foi de fato a última coisa que me mostraram como se fosse insignificante. Eles praticamente haviam esquecido que estava lá. O osso estava incrivelmente bem preservado e Michael sentiu que estava na pista de alguma coisa. Ali, diante dele, poderia estar a parte da anatomia que poderia explicar como um animal 4 vezes maior do que qualquer outra coisa voando pelo planeta poderia gerar força suficiente para decolar e permanecer no ar. Michael queria fazer imagens de raio-x de última geração do interior do fóssil na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins.
A primeira coisa que ele notou foi algo que os paleontólogos já sabem há tempos sobre os ossos de pterossauros. Eles são ocos. O fato de serem ocos permite aos ossos serem bem grandes e que seu diâmetro seja bem largo. Isso faz com que sejam muito fortes. Significa que podem aplicar muita força muscular a eles e os ossos aguentarão. Este osso, contudo, não era completamente oco. Michael notou algumas protuberâncias estranhas dentro do osso, que se pareciam com vigas de sustentação, semelhantes aos arcobotantes de uma catedral, que evitam que as paredes cedam. Eles estão dispostos em direções específicas, e a direção mostra onde o osso precisava de mais reforço, onde precisava de maior pressão de dentro para fora para evitar seu colapso. Com essa descoberta, Michael foi capaz de descobrir a utilidade desse osso. Ele era usado para ajudar a impulsionar os pterossauros, como o Quetzalcoatlus, de 200 quilos, e tirá-lo do solo, semelhante a um mergulhador usando um trampolim. Na verdade, para os animais voadores, a decolagem é muito exigente e muito difícil, pois eles tendem a acumular muita velocidade em um período de tempo muito curto. Para sair do solo e alçar voo, um animal precisa gerar muita força, e isso requer muita potência muscular. Nos pássaros, vemos isso mais nas pernas traseiras, porque no caso deles não são só as asas que tiram o pássaro do solo. Na realidade, são as pernas. As pernas dão a eles um impulso inicial para que ganhem o ar. A descoberta desse sistema de suportes nos ossos sugere que os membros dianteiros eram fortes o bastante para tirar o pterossauro do chão e lançar seu corpo imenso no ar. Portanto, suas asas eram mais do que apenas um meio para voar. Na verdade, eram pernas dianteiras, que usavam para andar e que os ajudavam a decolar. A descoberta de Michael pode muito bem pôr fim ao debate persistente sobre como esses primeiros vertebrados voadores alçaram voo. Mas a pergunta persiste. Por que não existe nada deste tamanho voando hoje? A resposta pode ser o próprio tamanho desses animais. Animais grandes precisam de mais comida para se sustentar, e em épocas de dificuldade ou catástrofe ambiental, animais como esse, o pterossauro, que tem uma envergadura de 10,5 metros, teriam muito mais problemas para se alimentar do que um pássaro da fração de seu tamanho. Seu tamanho pode ter causado sua extinção.